agora a intervenção de Carlos João Alves, reitor do seminário, membro também desta Comissão de Instalação da Casa Sacerdotal de Santa Joana Princesa. Seus bispos, Sr. António Francisco, caros irmãos do Ministério Ordenado, seminaristas também deste Seminário de Santa Joana Princesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiros, Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Glória, Sr. Diretor do Centro Distrital de Segurança Social, Sr. Reitor da nossa vizinha Universidade de Aveiros, Sr. Presidente da Direção dos Bombeiros Velhos e o Sr. Comandante, e também todos os presentes. Há 2 anos, durante o mês de junho, preparava-se o estaleiro e dava-se início à construção da Casa Sacerdotal de Santa Joana Princesa. Estava no coração de todos um dia juntarmos para a inaugurar e celebrar a sua edificação e a sua abertura oficial. Fernando Pessoa, no poema O Infante, deixou-nos aquela frase muito usada quando queremos construir alguma coisa que nos deixa feliz. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Uma decisão de construir esta casa alicerça-se na tão nobre e divina tarefa que é dar a cada pessoa a digna condição de vida e, de um modo particular, no tempo da maioridade da vida ou em situações de debilidade ou de doença. O seu bispo, António Francisco dos Santos, chamou-lhe desde a primeira hora santuário de gratidão. Um santuário é um espaço onde o homem se encontra com Deus, onde a consciência de vida peregrina ganha mais evidência e onde o agradecimento e a petição ganham forma orante. Este pequeno santuário será o espaço e o tempo onde a Diocese também agradece o ministério dos seus padres, onde as suas famílias e auxiliares podem sentir segurança e confiança no futuro. Deus quis que esta obra fosse uma missão de toda a Diocese e que as diversas forças civis e institucionais a ela se associassem. Mas acreditamos que continua a ser a nossa missão de cada dia, inscrever, também na Casa Sacerdotal, o mesmo lema diocesano que encontramos na porta de entrada deste seminário. Amar a Deus é servir. O homem sonha. Neste homem está a Diocese que já há décadas vem sonhando novas e melhores respostas para as situações difíceis de alguns padres, seus familiares e auxiliares, maiormente em situações de fim de uma vida de entrega. Está também o presbitério, que foi compartilhando dores e angústias de irmãos seus e que se foi perspectivando na possibilidade desta casa como que nenhum horizonte futuro. Está também o nosso bispo, que teve a perspicácia de dar novo alento e novo rumo a projetos e possibilidades já anteriormente pensadas. Querer sonhar connosco, partilhando as nossas dores e preocupações enquanto presbitério e diocese. É ousar apontar um caminho que foi a construção desta casa. Neste homem que sonha está também a inspiração e a criatividade do Sr. Arquiteto Cravo Machado, a quem agradecemos toda a dedicação e envolvimento, que foi capaz de passar para o papel muitas das inquietações e preocupações que foram sendo partilhadas. Encontrar soluções arquitetónicas que fossem ao encontro das necessidades e ousar uma casa diferente. A obra nasce. Nasce porque houve uma empresa, a Edinorte, criteriosamente escolhida num processo justo e equitativo entre outras concorrentes e que com qualidade cumpriu a sua missão, com a contribuição dos seus técnicos e trabalhadores. Seriam muitos nomes a quem agradecer, mas destacamos aqueles com quem fomos partilhando quase diariamente esta obra, desde os seus administradores, os engenheiros Nelson Pina e José Delgado, os engenheiros Arnaldo Medeiros e Joel Santos, assim como o Sr. Jorge, o Sr. Pinto e o Sr. Albino. Esta casa nasce também porque houve uma equipa técnica que preparou os projetos, os engenheiros Macieira de Castro e João Seco, José Valente, Francisco Lamas, David Leite. Agradecemos a todos, sabendo que alguns se envolveram pessoal e generosamente nesta obra em particular. A
Agradecemos também neste trabalho importante o zelo, competência e dedicação do Sr. Engenheiro Amadeu Lobo, fiscal da obra. Estamos certos que a sua experiência e atenção, juntamente com um bom e feliz projeto de arquitetura e a competência das empresas envolvidas na execução do TRI Norte, fizeram-nos chegar a este quase fim com uma casa bem construída e funcional. Claro que o seu recheio é sempre a cereja em cima do bolo, e por isso agradecemos às empresas Carlos Rival, que aplicou e escolheu também os mobiliários, e Dulce Mieiro, os atoalhados e cortinados, as boas propostas e a disponibilidade de encontrarmos soluções em conjunto. Um agradecimento particular também ao Sr. Mário Santos pelo apoio nas carpintarias, aos funcionários do seminário pela dedicação que nunca se paga e aos seminaristas pela preocupação sempre presente e por termos vivido juntos uma casa a erguer-se por causa de um sim radical que um dia os nossos pastores deram. Agradecemos a tanta gente que vive e se alegra com esta inauguração. Desde aqueles que ofereceram as flores, as sobremesas, os quadros da casa sacerdotal, o tempo e a amizade, um pouco de si, o muito e o pouco que tem, tantos anónimos. Acolher tanta generosidade é para nós sinal que esta casa está já inscrita no coração dos padres e da Diocese. A esta equipa do Seminário de Aveiro coube a missão, em nome da Comissão Instaladora da Casa Sacerdotal, do acompanhamento próximo e direto, na responsabilidade da decisão de tantas soluções inadiáveis. Procuramos, neste processo de edificação, pautar-nos por 3 princípios: beleza, qualidade e simplicidade. Sentimos que o nosso dever de dar o melhor aos futuros residentes se deveria articular também com a confiança em nós depositada por tantos benfeitores, desde padres, bispos, diáconos, paróquias, leigos e religiosos, instituições e empresas. Agradecemos a quem nos doou bens, emprestou e deu dinheiro, paróquias e particulares. Às empresas Revigrês, Soteiras, Trusal, Vista Alegre, Oliveira e Irmão, pelo que ajudaram e pelas condições apresentadas. Procurámos fazer desta casa um espaço familiar que expressasse a comunhão presbiteral, que respondesse funcional e qualitativamente às exigências do tempo presente e às necessidades dos seus residentes, mais novos e mais velhos. Que, estando no seminário, tivesse na mesma a sua identidade e autonomia, aberta com o horizonte da nossa Universidade de Aveiro, vizinha de quem nos orgulhamos, e que nos trará vida e juventude, mas também no horizonte do seminário, na recordação dos tempos vividos durante o tempo da semente da vocação. Hoje, neste dia de inauguração, orgulhamos também por este seminário abrir novas janelas com novos horizontes, através das quais os seminaristas olham para aqueles que viveram o serviço aos outros, não apenas como um ideal, mas como uma realidade possível. A Casa Sacerdotal abre ao seminário uma nova perspectiva vocacional, através do testemunho dos seus residentes e da futura relação paterna e filial necessariamente existentes. A semente lançada à terra, como mostra a marca da Casa Sacerdotal, germina e cresce numa árvore esplendorosa que dá fruto, como que mãos que se abrem em acolhimento e serviço. Que o seminário saiba acolher e acompanhar jovens que são fruto do ardor missionário e pastoral das comunidades e dos seus pais. Termino fazendo minhas palavras as de Miguel Torga, na canção do semeador. Mas todo semeador semeia contra o presente, semeia como vidente a seara do futuro, sem saber se o chão é duro, e lhe recebe a semente. De Mozart, escutaremos a sonata KV 282, segundo andamento.
Há tantos anos colaborador deste seminário, mas sobretudo amigo, o Sr. Arquiteto Cravo Machado dispensa apresentações e pedia-lhe que tomasse a palavra enquanto autor do projeto de arquitetura da Casa Sacerdotal. Excelência Reverendíssima Sr. António Francisco dos Santos, Bispo de Aveiro, Reverendíssimos Bispos D. António Marcelino e D. António dos Santos, Ilustríssimo Monsenhor João Gaspar, Vigário-Geral da Diocese de Aveiro, Reverendo Padre João Alves, Reitor do Seminário da Santa Joana Princesa, Reverendos Padres, Diáconos e Seminaristas, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Sr. Dr. Hélio Maia, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Glória, Sr. Fernando Marques, magnífico Reitor da Universidade de Aveiro, Professor Dr. Manuel António Assunção, Excelentíssimo Sr. Diretor Regional da Segurança Social, Sr. Dr. António Santos Souza, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro, Engenheiro Vítor Silva, ilustres convidados. Apesar de me sentir bastante mais à vontade a fazer uns riscos no estirador ou no computador, não quero deixar de aproveitar o momento para expressar o meu enorme agradecimento ao Sr. Bispo por ter acreditado em mim e me ter convidado a projetar e dar forma ao seu sonho de construir uma casa de apoio aos sacerdotes mais idosos da nossa Diocese. Como sabem, em meados do século XX, construiu-se este vasto complexo do Seminário de Santa Joana Princesa, que com a sua planta de forma retilínea e regular volumetria se destacou no meio dos campos agrícolas, estando hoje inserido numa vasta área hospitalar e universitária, impondo-se tanto pela sua extensão como pela sua elevada qualidade arquitetónica. Nesta edificação ficou sempre por construir a sua igreja, existindo somente o espaço físico. E foram passados mais de 30 anos, no tempo do meu grande e saudoso amigo, Sr. Padre Armênio Alves, como reitor deste seminário, que com grande entusiasmo aceitei o seu convite para elaborar o projeto para a execução da referida igreja e assim terminar o seu ciclo construtivo, continuando, no entanto, e sempre que necessário, a fazer ao longo dos anos algumas alterações, alguns melhoramentos. E como amigo incondicional desta casa, sempre continuarei disponível, como até hoje. Dentro do seu perímetro, foi já anteriormente construído o Centro Universitário Fé e Cultura, também por mim projetado, e agora é a vez da Casa Sacerdotal, tendo-se lhe dado fundamental importância à sua integração com toda a envolvente,
tanto a nível funcional como a nível formal e estético. Por outro lado, teve-se igualmente em consideração a orientação solar e a definição do programa funcional definidor das valências do projeto. O edifício desenvolve-se em 2 pisos acima da cota de terreno e outro em cave. Quer a ortogonalidade do edifício do seminário, quer o eixo da Rua de Santiago, foram os vetores determinantes para o jogo de volumes entre a planta em U do resto do chão e a forma longitudinal do primeiro andar. O edifício tem uma capacidade para 26 residentes, com uma área de implantação de 850 metros quadrados e uma superfície total bruta de pavimentos de cerca de 2.700 metros quadrados. No resto do chão localizam-se, para além de um átrio de entrada e da capela, uma ala com gabinete para o diretor técnico, gabinete de saúde, salas de convívio e atividades, sala de movimento, sala de refeições e áreas de serviço. Na outra ala, um núcleo de quartos, enfermaria e quarto de banho de ajuda. No primeiro andar é a grande zona de quartos, para além de um quarto de banho de ajuda e uma pequena sala de convívio. Na cave fica situada a área técnica, arrecadações gerais, um núcleo para arrumos individuais para os residentes e um parqueamento automóvel. Dos 24 quartos existentes, todos com instalação sanitária privativa e acessível a pessoas com mobilidade condicionada, há 11 unidades compostas por quarto individual e um compartimento destinado a sala-escritório. A sala de refeições, sala de convívio e atividades tem amplos vãos envidraçados que permitem uma franca ligação visual com o exterior, permitindo o seu prolongamento para um agradável espaço exterior de lazer. Quanto aos acabamentos gerais, procurou-se obter um todo com grande sobriedade e qualidade, quer no cuidado da escolha dos materiais, quer pela sua harmonia, tendo sempre em conta as regras para a sua utilização em lares, de forma a proporcionar aos residentes um melhor conforto, tanto térmico-acústico como estético. Após esta breve explanação sobre a Casa Sacerdotal, não quero acabar sem deixar de me congratular com esta gratificante experiência, tanto profissional como humana. Um muito obrigado uma vez mais ao Sr. D. António Francisco, bem como à sua jovem e eficiente equipe responsável, o Sr. Reitor Padre João Alves e o Sr. Vice-Reitor Padre João Paulo, à equipa de projetistas das diversíssimas especialidades, à fiscalização, à EDI Norte, empresa construtora, que comigo trabalharam nesta tão digna obra que é a Casa Sacerdotal de Santa Joana Princesa. Obrigado. E para levar a cabo este ambicioso projeto, contávamos com a Edinorte e por isso pedia ao Sr. Engenheiro Nelson Pina que nos dirigisse agora a palavra. Muito bom dia. Começo por cumprimentar e saudar todos os presentes, em particular Sua Excelência, o Reverendíssimo Bispo de Aveiro, D. António Francisco dos Santos, Reverendíssimos Bispos D. António Marcelino e D. António dos Santos, Ilustre Sr. João Gaspar, Reverendo Reitor do Seminário de Santa Joana Princesa, Padre João Alves, Reverendo Ecónomo do Seminário de Santa Joana Princesa, Padre João Paulo, Reverendo Padre Francisco Melo, Reverendos Padres e Diáconos, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Dr. Hélio Meia, Excelentíssimo Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Sr. Fernando Marques, Magnífico Reitor da Universidade de Aveiro, Dr. Manuel Assunção, Excelentíssimo Diretor Regional da Segurança Social, D. António Sousa, Dr. António Sousa, Excelentíssimo Presidente João Beixo de Aveiro, Engenheiro Vitor Silva, Excelentíssimo Arquiteto Carlos Machado, Excelentíssimo Engenheiro Amadeu Lobo, Meus senhores, não é habitual entidade executante, mas conhecida por libertad geral, dirigir as palavras nestas cerimónias. Mas como fizeram questão, estamos aqui com muito gosto e prazer. Começo por agradecer ao Sr. Bispo
Dom António Francisco dos Santos e ao seu reitor do seminário, Padre João Alves, a confiança que depositar Lady Norte ao ter adjudicado a obra da Casa Sacerdotal de Aveiro. Esperamos ter correspondido às vossas expectativas, bem como às dos projetistas, que muito nos honra ter contribuído, incluindo todos os PPTs e fornecedores que não participaram. Esforçamos, como sempre, em fazer o nosso melhor, trabalhando em equipe, quer com os empreiteiros, com os projetistas e com o dono da obra, com a sua preciosa colaboração, o resultado não seria o mesmo. Estamos convictos que contribuímos para uma realização de um projeto funcional, atual e necessário, com materiais novos e duradouros, mas sobre esta questão, ou sobre este tema, já o Sr. Arquiteto já fez referência, foi o Sr. Criador juntamente do António. Registro, e isto é importante, nos tempos difíceis que atravessamos, o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais que o seminário teve para com a Edinorte, referente propriamente aos pagamentos de todos os trabalhos realizados que, Vossas Excelências, foram impecáveis. Bem-aja. Só clientes de bem que honram compromissos e muitos que se dizem de bem, não cumprem e arrastam e complicam a vida às empresas. E o resultado está à vista de todos. Por tudo o que referi, reitero o meu muito obrigado, nomeadamente ao Sr. Bispo, pela confiança que nos depositou, desejando votos de melhor utilização deste vosso novo espaço, a Santa Casa, da Casa Sacerdotal de Aveiro. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Bispo já fez esta referência, mas faço-a novamente. Hoje é o dia tradicional da festa do seminário, o dia do Coração de Jesus, e este seminário foi dedicado desde a primeira hora ao Sagrado Coração de Jesus, que habitualmente é o nosso dia de festa aqui no seminário, o dia principal com os seminaristas. E por isso também a razão pela qual escolhemos o Francisco para nos presentear com estas peças que ele vai tocando. Não só por ele ser um brilhante pianista, naturalmente, um aluno excepcional, mas também porque, fazendo parte do pré-seminário, vai entrar para o próximo ano para a comunidade do seminário, vai ser um dos seminaristas que farão parte da comunidade no próximo ano. E por isso a razão de ser o Francisco, o nosso artista convidado, com muita honra, naturalmente. E vamos escutar de António Fragoso a Petite Suite.
sincera e muito respeitosa saudação ao Sr. Bispo D. António Francisco, aos outros senhores bispos aqui presentes, D. António dos Santos, D. António Marcelino, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, ao Sr. Reitor da Universidade e todas as demais autoridades, para não me alongar. Claro que uma saudação muito especial ao Sr. Reitor do Seminário, aos caros colegas e a todos vós, amigos e amigas. Vou ler as palavras que me indicaram que eu dissesse neste momento. Mais uma evocação do que outra coisa. Como todos sabemos, em dezembro de 1938, foi felizmente restaurada a Diocese de Aveiro. Para exercer o cargo de administrador apostólico e posteriormente o de primeiro-bispo de Aveiro, foi escolhido Dom João Evangelista Lima Tidal, que, uma vez chegado, tornou-se apóstolo de vocações sacerdotais e mendigo de auxílios materiais para a construção do seminário em ordem à formação dos candidatos ao ministério, interessando o povo pela primeira obra da Diocese. Sendo esta a sua grande paixão, ele próprio fez por ela renúncias e sacrifícios sem conta, vivendo com muita modéstia e exemplar simplicidade. Clero e seminário constituíam o seu pensamento dominante, mas o seminário era o seu sonho prioritário, pelo qual também sempre se devotou. A primeira carta pastoral de 27 de dezembro de 1938 dedicou ao mesmo tema, pelo seminário. Esse documento, por assim dizer, programático da sua atividade pastoral em Aveiro, Dom João Evangelista escreveu com o fim de incentivar a generosidade em prol do seminário. O seminário, uma diocese sem seminário, é como se for um corpo sem alma. Nem teria mesmo a aparência de uma máquina que se move com a pouca corda que se lhe dá. Nem era preciso que na bula se dissesse e recomendasse que o seminário devia ser cum primum, eu traduzo para os que não sabem latim, o mais depressa possível, como num abrir e fechar de olhos, ser edificado e fundado. O seminário é o coração da Diocese, onde se formam e educam os sacerdotes que hão de atender às necessidades espirituais e temporais das paróquias e das almas e acompanhar, com a sua ação e o seu sacrifício, toda a vida moral, todas as aspirações dos pobres peregrinos da vida, dos que vão passando com anseios na terra. Uma paróquia, sem o seu pastor, assemelha-se, como ouvi dizer uma vez ao Santo Padre Cruz, a uma casa apagada. Homem de confiança inabalável, o arcebispo procurava transmitir a todos o seu sonho. Diz: o seminário há de erguer-se, um seminário digno da juventude da nossa Igreja, onde os candidatos ao sacerdócio possam formar-se condignamente, com todos os cuidados e desvelos. Um seminário que possa dar à Igreja de Aveiro muitos, idóneos, santos e apostólicos sacerdotes. E o mesmo prelado, anos mais tarde, já no fim da vida, desabafava em manuscrito que ficou inédito. Pode-se, pois, conceber uma diocese sem clero suficiente que a sirva? E onde é preparado e formado o clero, senão nos seminários, instituições especializadas para esse fim? Eu, pela minha parte, já estou convencido de que hei de sonhar todas as noites com os bramidos do seminário e morrer com ele ao meu lado. Nessa ocasião, viviam-se tempos assaz difíceis, por se estar a sofrer a tragédia da Segunda Guerra Mundial, com todos os seus efeitos angustiantes, sobretudo na Europa. Escasseavam os alimentos,
variavam as coisas de primeira necessidade, a inflação subia em flecha, o dinheiro minguava nas carteiras e nas economias das pessoas. Um ato de coragem, o empenhamento da Diocese na construção do seminário. Em 1952, quando já os jovens habitavam um novo edifício desde 14 de novembro de 1951, Dom João Evangelista, olhando os felizes resultados de tanto esforço e sacrifício e rememorando a situação precária de umas casas alugadas para abrigo dos seminaristas durante 12 anos, ele exclamaria: como puderam sair deste ninho apertado e confuso algumas dezenas de sacerdotes que são hoje fermento de ação e colunas vivas da nossa Igreja, como num jardim tão pobre puderam vingar árvores de tão doces frutos. Atribua-se em primeiro lugar à graça de Deus, que até das pedras faz filhos de Abraão. Atribua-se em segundo lugar ao espírito de compreensão e de sacrifício dos superiores e dos próprios alunos, que foram os primeiros a compreender que ninguém é obrigado a ser tão maduro. E concluiria: não admira, portanto, que desde a primeira hora pesasse sobre o cérebro e o coração do prelado a construção ex radice de um seminário. Ou isso, ou então seria melhor deixar as coisas no mesmo pé em que se estava. Como é fácil, pois, concluir, não podemos separar a história da construção do edifício do seminário de Santa Joana Princesa sem lembrar o primeiro bispo de Aveiro. Ele próprio desejava levar a sua imagem para o além de Deus, aureolada embora com a dedicação de tantas pessoas amigas, incentivadas pela palavra e pelo exemplo do seu pastor. E assim aconteceu. No momento derradeiro da sua vida na Terra, ao meio-dia de 5 de janeiro de 1958, estando internado num quarto do velho Hospital da Misericórdia, ergueu-se na cama com a aflição de uma embolia que lhe apressou a morte. Abriu os olhos e, numa visão rápida por uma janela envidraçada e sem cortinas, deparou-se com um edifício que à sua frente se desenhava. Eu próprio estive presente e tudo registrei na minha memória, na sequência de dolorosos pormenores. Passado o tempo, pensou-se em completar de vez o programa da construção de todo o edifício do Seminário de Santa Joana Princesa. Faltava terminar o interior da igreja. Esta, uma vez concluída, segundo o projeto inicial, embora com atualizações litúrgicas, foi inaugurada e dedicada ao culto pelo então Bispo de Aveiro, Dom Manuel de Almeida Trindade, em 10 de junho de 1983, há precisamente 30 anos. O seminário ficou e ficará a ser definido como uma linda história de amor, segundo escreveu Dom João Evangelista na sua primeira exortação pastoral. E os sacerdotes? Os primeiros e principais colaboradores na ação pastoral diocesana. Qual a resposta a dar-lhes quando atingidos pela debilidade física ou pelos achaques da doença? Concretizando o programa que lhes anunciara em novembro de 1939, Dom João Evangelista muitas vezes era visto só para eles. Ouvia-os em Aveiro sem olhar pelos ponteiros do relógio. Animava-os no serviço incondicional à Igreja. Acompanhava-os nas suas angústias e nos seus problemas. Alegrava-se com eles nas horas de contentamento e ao seu encontro na doença e nos momentos de desânimo. Falava-lhes de coração a coração, para os animar nas emulações incolentas e gloriosas do serviço da Igreja. Estou a rememorar experiências da minha vida. Dentro deste espírito, mas sem pretender limitar a ação do prelado, aponta um caso concreto entre vários. Numa das suas saídas de Aveiro, não digo para onde,
mas numa das suas saídas de Aveiro, em 1957, foi visitar o sacerdote a cuja dedicação a diocese ficaria muito a dever. Deparou-se com ele, doente e deitado na cama, a afugeitar as moscas que o atormentavam por todos os lados. Mais do que diálogo, houve silêncio. Troca de olhares e lágrimas comovidas. Durante a viagem de regresso a Aveiro, quase não se trocaram palavras, a não ser as ave-marias do Rosário. Qual a solução? Ainda não se pensava em lares para idosos. Estes viviam geralmente nas casas dos seus familiares e por eles eram tratados. Não havia possibilidades económicas para mais, nem pessoas preparadas para tratarem deles. A situação no final da vida dos sacerdotes foi-se mantendo perante a dor moral de não se poder dar uma resposta mais condizente com o seu estatuto. Relembro um outro caso que causou inaudito sofrimento interior a Dom Domingos da Apresentação Fernandes, o nosso segundo bispo. Em 1959, saiu de casa, tendo como primeira finalidade ir ver um padre, de saúde muito precária e esquecido pelo pároco a quem sucedeu. Encontrou-se num pátio de mato e estrume, onde vagueavam galinhas e coelhos, curvado e sentado num mocho, com um cobertor a resguardá-lo da baixa temperatura. O prelado conversou com os familiares, os quais, todavia, cuidavam dele conforme lhes era possível. Caros amigos, poderia enumerar muitos casos, no meio de vários. Cedo à tentação de apenas rememorar mais três que fazem parte das crónicas do Manuel de Almeida Trindade. Aí por 1963, encontramos um sacerdote a tiritar de frio, vivendo numa pobre mansarda sem as mínimas condições humanas. Em 1970, passámos uns largos minutos com um dos nossos padres, sentado numa cadeira de rodas, junto de uma lareira mortiça, com dois gatos que se haviam prontificado a aquecer os joelhos. E uns 2 anos depois, deparámos com um outro sacerdote que, quando viu o bispo, começou a chorar descontroladamente e a pedir, com dificuldade, que o levassem daí. Eram cenas que nos tiravam o sono, sobretudo aos nossos bispos. Dada a ausência das pensões sociais, mesmo minúsculas que fossem, a carência dos respectivos acordos com a Segurança Social e a exiguidade dos recursos económicos da Diocese, que todos eram consumidos pelo nosso seminário e pela formação dos seminaristas, não se via como dar resposta humana e cristã a estes e a outros sacerdotes. Além disso, ainda mal estavam a surgir os lares para idosos entre nós, pois os primeiros foram os de Santo António de Vagos em 1977 e o de Oca em 1980, instituídos graças às dádivas dos imigrantes que desejavam continuar nos países onde trabalhavam, mas que sentiam o dever de deixar os seus pais ou parentes a quem deles cuidasse. Contudo, mudaram-se os tempos e as circunstâncias. Começava-se a concluir que era um imprescindível dever de caridade e de justiça que as comunidades cristãs pensassem em dar apoio fraterno àqueles que haviam ocupado o tempo e gastado a vida e a saúde no ensino da catequese, na formação religiosa dos leigos, no acompanhamento das famílias, na assistência aos enfermos e moribundos, na celebração da Eucaristia e dos demais sacramentos, nos serviços de escritório, de beneficência e de conselho, nas relações com os poderes públicos, àqueles que haviam sido os fomentadores das virtudes cristãs, os consoladores das consciências atormentadas
e os promotores de Santos para a Eternidade, no dizer de Lima Vidal, que, sendo docente no Seminário de Coimbra, também deixara transparecer, em 1905, o tormento da falta de convenientes cuidados para com os sacerdotes impossibilitados pela doença ou pela idade. Com o andar dos anos, tomou-se consciência de que os seminários, onde com esperança se lançam as sementes da educação e da formação de novos sacerdotes, também poderiam mais tarde acolher com gratidão os mesmos sacerdotes, já cansados, para reviverem e relatarem o resultado de tantos trabalhos e alegrarem-se com os frutos daquelas sementes. A sua convivência com os seminaristas, em recordações pastorais, poderia servir para incentivar os jovens no mesmo entusiasmo que eles tinham alegremente testemunhado ao longo da sua vida. A Casa Sacerdotal de Santa Joana Princesa, solicitada por alguns dos sacerdotes que já faleceram e desejada por todos nós, foi sonhada e anunciada pelo nosso Bispo António Francisco dos Santos em maio de 2008, como complemento à valência do nosso seminário. Por isso, foi implantada e erguida junto dele e a sua propriedade. Elaboraram-se os projetos, surgiram as dádivas das paróquias, dos sacerdotes, dos diáconos permanentes, das comunidades religiosas, dos bispos, dos leigos. Contraíram-se empréstimos sem juros e construiu-se o edifício que hoje se inaugura. É para os sacerdotes de quem o povo cristão é devedor, pela sua doação plena, é um marco da missão jubilar da Diocese. É um santuário de gratidão, como o nosso Bispo a define, porque a Casa Sacerdotal significa, como o seminário, uma especialíssima aventura de amor e de justiça. Também a ela podemos aplicar a definição do seminário, saída da pena de Dom João Evangelista. Esta casa é uma linda história de amor. Os sacerdotes de hoje e os do futuro terão aqui um lar acolhedor. Não termino, e termino já, sem dizer que desejo ser o porta-voz da minha gratidão e da gratidão de todos os sacerdotes por ver concretizada esta mais-valia da Diocese de Aveiro. Contentes e felizes, agradecemos em primeiro lugar a Deus. Já assim o fizemos na Eucaristia, mas vamos continuar a fazê-lo. Agradecemos ao nosso Bispo por este belo sonho e pela sua concretização. Agradecemos a todos os que contribuíram para que tal sonho se tornasse realidade. Agradecemos aos colegas que aceitaram a tarefa cansativa de concretizar esta obra, o Padre João Alves e o Padre João Paulo Henriques. E agradecemos a todos aqueles que tomaram sobre si, desde o Sr. Arquiteto até ao construtor, tomaram sobre si a concretização desta obra. Por nós confiada à proteção amiga da nossa padroeira Santa Joana, esta casa prosseguirá nos caminhos de bem-fazer, concretizando o lema inscrito no mistério do brasão da Diocese, que exprime um convite claro e apelativo para o nosso dia-a-dia e em qualquer momento. Amar a Deus é servir. Muito obrigado, meu senhor. Escutaremos agora o prelúdio número 15, opus 34, Shostakovich.
O Sr. Bispo concluirá esta sessão solene e depois da sua intervenção vamos dirigir-nos até à Casa Sacerdotal para podermos entrar pela porta principal. Vamos fazer um percurso, um atalho, pelo portão das traseiras do seminário, não nos vou levar a mal esse percurso, mas vai haver gente no caminho a conduzir-nos até lá. Portanto, imediatamente após, dirigir-nos para a Casa Sacerdotal. Irmãos bispos, Dom António Marcelino e Dom António dos Santos, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Sr. Dr. Hélio Maia, obrigado pela sua presença e pelo seu testemunho e incentivo. Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, Sr. Dr. Manuel António Assunção, obrigado também por esta presença sempre amiga, sempre próxima e sempre a ajudar-nos a ver mais longe e a compreender a sabedoria da vida e o encanto da nossa universidade. Senhor Diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro, Dr. António Santos Sousa, obrigado igualmente por esta presença e por todo o acolhimento e largueza de compreensão para futuros passos a dar em ordem à afirmação e ao valor da nossa Casa Sacerdotal. Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Glória, estamos em festa também, juntamente convosco. Nestes próximos dias vai inaugurar essa casa comunitária. Queremos tê-lo aqui hoje e queremos também com alegria estar convosco no próximo domingo. Autoridades presentes, amigos, convidados e dedicados colaboradores, irmãos sacerdotes, é para vós particularmente a minha saudação no afeto e a minha comunhão fraterna hoje. Irmãos diáconos, consagrados, religiosos e religiosas, caros seminaristas, amados diocesanos. Este é um dia feliz para Aveiro. Esta é uma hora jubilar para a nossa diocese. A Igreja de Aveiro vive esta hora como uma hora de bênção divina e um dia de gratidão humana. A Casa Sacerdotal de Aveiro está construída. Esta casa tem como alicerces sólidos que a partir de agora se escondem no chão abençoado da nossa terra, como fazem a raiz das árvores, a decisão conjunta do Bispo e do seu presbitério. Obrigado, irmãos sacerdotes. Esta casa ergueu-se em pilares firmes e em colunas robustas, que decisões que Deus inspira sempre comportam para que um santuário de gratidão aos sacerdotes e a quantos dedicadamente os acompanham aqui se levantasse. Sabemos todos que a vida não espera por ninguém e a idade, como nos dizia o Monsenhor Vigário-Geral, não para também para os sacerdotes. Esta casa sacerdotal é a semente de vocação e árvore levantada neste humus fecundo de uma diocese que olha para os seminaristas, como nos dizia o nosso reitor do seminário, com esperança e que acolhe os sacerdotes com gratidão. Obrigado, amados diocesanos. Esta casa é a irmã gêmea do nosso seminário e complemento necessário da prioridade da pastoral vocacional que nos propusemos desde o início. Seminário e Casa Sacerdotal nasceram com a diocese. Foram embalados no coração do nosso primeiro bispo
e acompanharam desde sempre o caminho da Igreja de Aveiro como linda história de amor, aconchegada no coração de todos os bispos que Aveiro teve ao longo destes 74 anos. Somos todos herdeiros e construtores. Obrigado, irmãos bispos de Aveiro, bispos diocesanos ou bispos aqui nascidos. Esta casa surgiu com o encanto da vida, no espaço vazio que faltava preencher, outrora lugar de recreio habitado pela alegria de gente nova dos nossos seminaristas, e agora abraçado por esta bela moldura edificada do seminário e da universidade, num dos lugares mais vivos e mais nobres da nossa cidade. Obrigado, cidade de Aveiro, nosso chão abençoado e nosso céu azul. A vida desta casa, nascida do seminário e o coração da diocese, pulsa ao ritmo da missão jubilar. A decisão de construir a casa sacerdotal caminhou sempre lado a lado com a decisão de convocar a missão jubilar da nossa diocese. Escolhi o dia 8 de dezembro de 2007, dia que me é muito querido, para anunciar a decisão de construir a casa sacerdotal. Escolhi o dia 12 de maio de 2008, dia que é muito importante na minha vida e na vida da diocese, para comunicar a decisão de convocar a missão jubilar. Confiei, até na intencionalidade querida dos dias que escolhi, uma e outra, à proteção materna da Imaculada Conceição, padroeira de Portugal, e à intercessão de Santa Joana, padroeira de Aveiro. Só uma igreja viva e unida na missão consegue gerar um oásis de vida e erguer um santuário de gratidão. Obrigado, Igreja de Aveiro. Só edifica uma casa quem faz o seu coração casa para os outros. Uma casa construída só para si próprio é casa com fim anunciado. São muitos os sacerdotes da nossa diocese que nestes 75 anos edificaram templos novos e igrejas belas e dignas, que construíram lares e escolas e colégios, para que idosos, crianças e jovens tenham berço, casa e escola. Gastaram a vida e deram-se por inteiro, para que outros encontrem vida, possuam casa e tenham mesa e pão abundante. Nestes tempos difíceis que vivemos, as nossas comunidades multiplicam em simultâneo o pão na mesa dos pobres e promovem a partilha e a caridade cristã. Constroem e edificam casas para os seus padres. A generosidade é sempre escola da caridade e vice-versa. Na solenidade do Sagrado Coração de Jesus e em dia de oração pela santificação dos sacerdotes, esta casa diz-nos, com a força da verdade e com a beleza da gratidão, que nunca faltaram a esta igreja de Aveiro sacerdotes com o coração de pastores. Este é, por isso, um dia de ação de graças ao coração de Jesus, de cujos dons nos faz diariamente participantes e multiplicadores. Permiti-me 3 testemunhos pessoais e íntimos. Inaugurar uma casa que é oásis de vida e santuário de gratidão implica abrir o coração no que ele guarda de mais sagrado. Concedeu-me Deus a graça de dar grande parte dos dias felizes da minha vida à formação no seminário, ao acompanhamento dos sacerdotes jovens e ao cuidado dos sacerdotes idosos e doentes. Lembro que a primeira vez que escrevi o endereço da Casa Episcopal de Aveiro, onde agora habito, foi para, acolhendo um pedido amigo do meu reitor do seminário, paralisado por um acidente vascular cerebral aos 68 anos de idade, escrever as cartas que ele meditava e assim dar a resposta emocionada em seu nome às cartas que ele recebia do seu amigo e condiscípulo da Faculdade de Filosofia em Roma, o Sr. Dom Manuel de Almeida Trindade.
Recorda, em segundo testemunho, que vivia os primeiros anos do meu ministério episcopal em Aveiro como habitante e como peregrino. Sem nunca esquecer que Deus me chamava a dar-me por inteiro a Aveiro e sem nada recusar de mim à igreja que fui chamado a servir, aqui habitei desde a primeira hora o tempo todo. Mas ser habitante desta terra e servidor deste povo, nesta amada igreja de Aveiro, não impedia que me fizesse peregrino muitas vezes do seminário e da casa sacerdotal de Coimbra, onde se acolher e fora cuidado com carinho e dedicação o Sr. Dom Manuel. Visitei-o com o Sr. Dom António Marcelino para viver com ele todo o dia 9 de dezembro de 2006, um dia após o início do meu ministério episcopal em Aveiro. Foi essa a minha primeira decisão e a minha inesquecível missão, que depois fui retomando a miudadas vezes para ir visitar os seminaristas no seminário, o Sr. Dom Manuel na casa sacerdotal e até ao último momento da sua vida na terra, no hospital onde faleceu. E por último, permiti-me este testemunho. Se ser bispo é ser pai, irmão e servidor, isso exigia e impunha que não descurasse em nada, nem nunca, em momento algum, o meu testemunho de filho. Assim, sem nada, espero eu, ter aliviado o meu dever ou diminuído a minha missão em Aveiro. Fui peregrino todas as semanas e nos últimos 6 meses, todos os dias, de outra casa sacerdotal em Lamego. E em todos estes milhares de quilómetros de peregrinação diária, muitas vezes pela noite fora, senti-me sempre compreendido por toda a diocese e acompanhado por todos vós, sacerdotes. Ali tinha sido acolhido com a minha mãe, a quando do agravamento da sua doença, que se prolongara por 19 anos. Ela aí permaneceu, sem nada reclamar de mim, nem da minha ausência, depois da minha nomeação episcopal, rodeada de ternura e de afeto, de presença e dedicação, durante mais 5 anos. O Sr. Dom Manuel partiu ao encontro de Deus no dia 5 de agosto de 2008 e a minha mãe, no mesmo dia e mês, um ano depois, dia de Santa Maria Maior. Ambos constituem para mim bênção e testemunho, e neles, no seu olhar sereno e no seu silêncio eloquente, encontrei sempre força, ânimo e alegria para levar por diante esta aventura de amor pela Igreja de Aveiro, que esta casa sacerdotal para mim e para vós constitui. Oxalá muitos possam, a partir de hoje e aqui, usufruir do bem e da bênção que também eles e eu recebemos noutros lugares iguais. Desde o início, constituí uma comissão instaladora, formada pelos padres José Henriques da Silva, José Sardo Fidalgo, Filipe Manuel da Silva Coelho, João Miguel de Araújo Alves, João Paulo Soares Henriques e Virgílio Susana Maia, enquanto foi reitor do seminário e por inerência da missão. Esteve sempre a nosso lado, presente, confidente e conselheiro atento e dedicado, Monsenhor João Gonçalves Gaspar, vigário-geral da nossa diocese. Esta comissão acompanhou-me sempre e com a sua ajuda e dedicação caminhamos e conseguimos cumprir este abençoado propósito que hoje aqui nos traz. Bem-ajam todos e que Deus a todos recompense. Faço minha a palavra de gratidão do Sr. Reitor do Seminário, Padre João Alves, porta-voz da Comissão, nesta sessão solene. Quero referir como foram determinantes em todo este processo da construção o Sr. Arquiteto Cravo Machado, autor do projeto, o Sr. Engenheiro Amadeu Lobo, que acompanhou toda a obra,
e a empresa construtora Edinorte, a quem coube a execução da obra. A todos e por igual, bem-ajam, e que Deus vos recompense. Nada se teria feito sem a bênção de Deus, sem a oração silenciosa e fecunda de tanta gente, sem a generosidade de empresas e pessoas que aqui têm o seu rosto e a sua presença, sem a compreensão dedicada de muitos que permitiram e promoveram o empréstimo de dinheiro por parte de instituições, desde o Fundo Económico do Clero da nossa Diocese, às paróquias, às pessoas individuais. A todos agradeço, mas melhor do que eu, na minha gratidão, já Deus vos recompensou. Obrigado. Esta casa sacerdotal tem a sua marca de identidade, em mãos elevadas para Deus e disponíveis para acolher os irmãos. Este símbolo lembra-me, e permiti-me esta imodéstia e esta referência, o meu leme episcopal, que escolhi a medo, timidamente, quando alvoroçado ainda e inquietado pela surpresa do Papa João Paulo II, pensei como ele, que dizia totus tuo, eu dizer in manus tuas. Coloquei sempre nas mãos de Deus, aprendi-o na família, coloquei sempre nas mãos de Deus a minha vida e desde o dia da minha ordenação presbiteral no ministério. Nas mãos de Deus deponho agora a patena e o cálice dos trabalhos e das dores, do pão e do vinho que diariamente ofereço no altar do Senhor, para que no altar da Eucaristia se transformem em pão da vida e em sangue da aliança na nossa Diocese, e todos possamos proclamar com alegria o cântico novo da alegria do ressuscitado. Amados diocesanos, vivemos ao mesmo dia da peregrinação e neste dia um momento marcante da nossa vida como Igreja de Aveiro e do nosso caminho da missão jubilar. Sentimos-nos no dizer de um de vós, um dos padres mais idosos da nossa Diocese, uma Igreja unida, una e única, de rosto missionário e de alma evangelizadora, reunida em volta do altar da Eucaristia e de olhar voltado para Santa Joana, nossa padroeira. Um mês depois, aqui estamos, membros da mesma Igreja e mobilizados na mesma missão, para dedicar esta casa sacerdotal a Santa Joana e para aqui escrevermos para sempre esta hora como um marco jubilar da história da nossa Diocese. Façamos agora, todos nós, hoje e sempre, peregrinos deste novo santuário da gratidão, onde a forma de amar a Deus e de servir a Aveiro, que Santa Joana nos ensinou como ninguém, aqui encontra um novo rosto e um coração vivo e feliz da Igreja de Aveiro. Obrigado pela vossa presença, que Deus a todos abençoe.